Olá, amigos e amigas. Hoje é domingo 20 de fevereiro de 2022 e eu resolvi aqui fazer esse vídeo. Não fiz roteiro, eu quero mais bater um papo com vocês, falando um pouco mais sobre o ego. No ano passado, eu e o Alan, meu amigo, fizemos várias lives no Instagram falando detalhadamente informações sobre o ego, da parte apenas psicológica. Se você tem interesse em aprofundar ainda mais, é só ir no Instagram dele e procurar onde eu falo sobre o ego. O Instagram é alan.torresoficial, ok? Bom, eu quero hoje então retomar esse assunto, dadas as circunstâncias que a gente está vivendo. Então vamos lá, um pequeno resumo. O ego é formado a partir do momento que nós viemos para esse plano de consciência. Como nós chegamos aqui sem memória de quem nós somos, o ego vem uma fita em branco. E aí, o que ele vai se tornar vai ser fruto das informações do meio onde ele vai estar vivendo. O primeiro local para isso é a família. Então, dentro da família, você tem pai, mãe, ou às vezes só tem pai, às vezes só tem mãe, mas tem avó, tem tios, né? E essas pessoas têm crenças sobre a vida e se comportam conforme as crenças que eles têm. Então, é natural que, para essa criança que chegou aqui, eles passem essas informações como sendo a verdade deles. E além do que, a família tem um nível de influência muito grande, são como autoridades, não é? E essa criança começa a assimilar essas informações como sendo a verdade dela, sem questionar, porque ela confia. Afinal, são autoridades que estão passando informações para ela. Então, mesmo informações que hoje o adulto questionaria, a criança não questiona, ela aceita, ela assimila, porque é uma fita que precisa ser preenchida para ter um sentido. Então, dentro da família é o começo. Depois você tem a escola com mais informações e os professores também com um nível de autoridade. Portanto, temos que acreditar, não é? Só que essas pessoas que passam essas informações não necessariamente são equilibradas, não necessariamente conhecem toda a história, conhecem, vamos chamar entre aspas, a verdade, e vão fazer o que acham que é o melhor, passar crenças que para elas são verdadeiras. E essa criança assume que essas crenças também são as crenças dela. Então, aí que começa a encrenca. Se deixássemos essa criança questionar desde cedo, se ela fosse respeitada no que ela vê, sente, escuta, talvez ela tivesse uma formação de ego diferente. Mas não é assim que a coisa acontece. Isso eu estou falando 99,9% das pessoas, né? Todos nós passamos por isso. E essas crenças, elas são tão enraizadas, porque elas são criadas até 5, 6, 7 anos, e ficam no inconsciente. Então, a criança nem sabe o que está lá gravado. E aí entra um outro aspecto. Como somos seres co-criadores, nós vamos criar, através das crenças que nós nem sabemos, a realidade onde nós vamos viver. Ou seja, a realidade que cada um vive é
exatamente a projeção das crenças que essa pessoa tem. Simples assim. Ou seja, isso faz com que a pessoa tenha uma realidade que muitas vezes ela não gosta, ela não se sente bem, ela sofre e não sabe por quê. Aí atribui a falta de sorte, o meio externo é que está contra ela, ninguém ajuda, e aí entra a vitimosidade. Esse eu sou vítima das circunstâncias, quando na verdade não é nada disso. É simplesmente uma projeção de crenças limitadoras que foram copiadas de pessoas limitadas também. Faz um exercício. Quantas pessoas você conhece que são esclarecidas, maduras emocionalmente, equilibradas, com conteúdos além do que normalmente é passado para nós? Quantas pessoas? Muito poucas, não é? Então, ou seja, todos nós fomos sujeitos a isso. Porque existe um aspecto que é bastante importante nesse momento a gente entender. Se você, desde que nasceu, te colocaram um óculos de realidade virtual, como já temos aí em jogos, né? E você viveu o tempo todo nesse jogo, imagina a hora que alguém fala, vou tirar você do jogo. Qual é a tua sensação? É que você morre, não é? Essa é a mesma sensação do ego quando a gente diz que para despertar, o ego não pode mais sabotar a gente. Porque quem sabota o nosso despertar é o ego. Ele acha que vai morrer, ele acha que vai acabar, e aí de jeito nenhum ele permite o nosso despertar. Ou seja, acordar para uma outra realidade que não essa dos óculos que foram colocados para nós. Você entende isso? Veja bem, colocaram um óculos de realidade virtual. E tudo que você viveu até hoje foi uma ilusão. E seu ego só sabe que existe essa ilusão. Ele não sabe que existe outra coisa, porque ele não consegue alcançar outra coisa. Essa outra coisa é outra realidade. Então nós estamos imersos num grande jogo virtual, só conhecemos esse jogo, só acreditamos que é isso que existe, porque isso faz parte do inconsciente coletivo, ou seja, a população toda está dentro do jogo também. Então, se você conversa com qualquer pessoa, ela vai te dizer que o céu é azul, que o sol é amarelo, né? Quando na verdade nem isso é verdade, né? O sol nunca foi amarelo, ele parece amarelo para nós. Bom, detalhes à parte. Então, quando você quer despertar e enxergar outra possibilidade na sua vida, o ego não deixa, porque ele diz assim, não dá, não é possível, não existe outra coisa. E como é que a gente sai disso? Eu passei já em outros vídeos informações para você começar a trabalhar esse ego. Uma delas é exercício de autoestima, onde você faz uma faxina interna e redefine crenças antigas. Tem também um vídeo onde eu faço uma preparação para uma reprogramação mental. Lá só está a preparação, a reprogramação em si eu envio por WhatsApp. E eu vejo que poucas pessoas foram lá. Poucas pessoas fizeram isso. Por quê? Porque o ego sabota. O ego tem medo de perder o poder. E a gente não quer que o ego perca o poder, nós queremos que o ego comece a acreditar em outra realidade, porque você só está vivendo isso que você vive porque teu ego
acredita que é isso. Se feito um trabalho interior, ele começa a ver que ele pode acreditar em outras coisas, então a realidade muda, porque teu ego te ajuda a mudar você de plano de realidade. E no momento que a gente vive, é um momento muito importante de transformação. Então, de novo, eu quero lembrar para vocês que nós estamos passando por um processo. Esse processo pode ser doloroso ou pode ser mais confortável. Ninguém vai escapar do processo. Agora, se você tem feito uma limpeza interior, se você tem saído das distrações, se você tem trabalhado uma faxina interna, você vai passar bem melhor pelas coisas que podem estar acontecendo ou vão acontecer. A ideia não é dar medo, não é isso. A ideia é preparar para que você tenha uma estrutura emocional forte para viver o que possa acontecer por aí, não é? Então, pensa bem sobre isso, faz essa reflexão, faz a sua faxina, trabalha esse ego que só conhece uma realidade, e aí você vai poder ter paz dentro de você, ter tranquilidade e deixar de ser envolvido por apego, por coisas que te prendem a essa realidade. Porque aí, se você perceber que essa realidade vai se desfazer, sem ter essa preparação, como é que você vai ficar? Então é assim, faz essa limpeza, ok? Grande dia para você.